nossa conversa do dia. Antes da gente iniciar, especificamente o conteúdo de hoje, e na verdade é um conteúdo bem breve, é um conteúdo de revisão, porque a gente vai passar pela nossa oficina, né? Eu queria só verificar com vocês se teve alguma dúvida em relação à finalização da parte da oficina da semana passada. Porque eu dei uma olhadinha ali nas abas da nossa planilha compartilhada e eu vi que alguns ainda não tinham terminado todos os campos do exercício, até a coluna T, que eu acho que a gente tinha combinado, né? Deixa eu ver, confirmar aqui qual é a coluna. Isso, a coluna T. Queria confirmar com vocês, então, de que tá andando bem, se eventualmente vocês não conseguiram terminar por questão de tempo, mas que vocês conseguiram evoluir a ideia. A Laís pergunta se pode ter mais de um responsável. Não. Quando a gente fala de gestor de risco, ali na parte do mapa de riscos, a gente tem que atribuir apenas uma pessoa como responsável. Isso principalmente por conta da clareza dessa questão da responsabilidade. Então, o gestor de risco é aquele que tem alçada e competência suficiente para monitorar e para implementar ou buscar a implementação das ações necessárias àquele evento de risco. Então, o gestor de risco é uma pessoa só. O que vai acontecer, e hoje a gente vai até conversar sobre isso, é que no plano de respostas, isso pode envolver algum outro setor, porque depende de alguma questão de articulação interna, alguma coisa nesse sentido. Daí sim, lá no quem do plano de resposta, esses outros setores podem entrar. Mas a questão de responsável ali, de gestor de risco, é uma pessoa só, metodologicamente que a gente pede para indicar, né? Vamos lá, então. Carolina quer fazer alguma pergunta? Ah, certo. Tranquilo. Eu imagino que tem algumas duplas que talvez também não tenham conseguido se articular junto para conseguir finalizar ali. Mas isso eu queria apontar para vocês, pessoal. É bem importante terminar, realmente preencher tudo ali, porque é assim que vão surgir as dúvidas e os espaços de conversa para a gente fazer. Assim, vocês têm que pensar nos casos específicos do contexto de vocês e daí trazer para cá para a gente conseguir tentar resolver e explicar direitinho como que isso funcionaria no recorte do setor de vocês, né? Então, por isso que é importante terminar a parte toda da aula passada e a parte de hoje. Falando então no bloco que nós temos para hoje, nós temos essa nossa segunda oficina, né, que é o nosso quinto encontro do curso, já estamos nos encaminhando ali para o final, passando da metade. E hoje a gente vai revisar um pouquinho sobre aquela nossa conversa do plano de respostas que a gente teve quando a gente apresentou a aula lá de metodologia. A parte de planos de respostas, então, ela vem nesse sexto bloco ali do nosso fluxo de gestão de riscos, na metodologia utilizada aqui pela UFSC, né? E então, depois que a gente faz toda a parte de identificação de todos os aspectos relacionados ao evento de risco, isso a gente faz na parte do mapa de riscos, nós identificamos os eventos, classificamos os riscos, avaliamos os riscos e controles, a gente vai definir uma resposta. As últimas duas colunas ali da planilha, vocês viram que já é indicando se vai haver necessidade ou não de um plano de respostas. Então, isso vai essa resposta ali daquela coluna vai dar um direcionamento do que a gente tem que fazer na sequência. Então, a parte do plano de respostas envolve
um planejamento do que se vai fazer em função daquele risco. E vejam que quando a gente fala aqui de planejamento, tem diferentes perspectivas, assim. Eu queria que vocês entendessem que não necessariamente aqui nós vamos colocar rotinas operacionais. Isso aqui é um plano de respostas para a gente traçar alguma questão que ou melhore o nosso controle interno, ou implemente um novo controle interno, que consequentemente vai melhorar o nível de controle interno, ou algum plano que possa reduzir a probabilidade daquele evento de risco acontecer, ou se ele acontecer, reduzir o impacto. Então, são essas as frentes, assim. O que eu posso fazer para diminuir a chance daquele evento acontecer? Ou o que eu posso fazer para diminuir o impacto caso ele aconteça? Ou o que eu posso fazer para melhorar os controles ou para implementar, se não existirem, se eles forem inexistentes naquele momento, né? Quais controles que eu preciso implementar para, de alguma forma, reduzir a minha exposição àquele evento de risco. Então, essa parte aqui, ela vai trazer um pouco do dinamismo desse processo de gestão de riscos. A cada ano, a gente faz esse processo de avaliação anual, né? Poderia ser numa frequência menor, mas é esse plano de resposta que vai nos permitir verificar a cada ano se aquele risco está nos afetando menos ou mais. Então, se a gente planeja um plano de resposta X para implementar em 2023 para o evento tal, no final de 2023 a gente vai ver se a gente conseguiu implementar esse plano de resposta. Se a gente conseguiu implementar, ele virou um controle novo? Sim ou não? Daí a gente vai incluí-lo lá como um controle novo. Isso vai talvez mudar a nossa avaliação do nível de controle. Se não foi um controle novo, se foi alguma outra questão de fortalecimento de algum controle, isso pode reduzir até algum impacto, alguma questão de influência no impacto do evento de risco. O principal, assim, do plano de resposta é contribuir para os controles. Quando a gente está falando de mudar a probabilidade ou impacto, vocês lembram, a gente está lidando ali com o risco inerente, né? Que é aquele risco sem considerar nenhum controle. Então, quando a gente passa para o plano de resposta, ao atacar a probabilidade ou ao tentar atacar impacto, nós estamos tratando de controle interno. Então, eu digo que a gente pode abordar a probabilidade ou o impacto ou o controle, mas no final, em resumo, assim, o que a gente vai abordar mesmo é o controle, porque o controle interno é aquilo que vai nos ajudar a reduzir a exposição àquele risco e trazer um risco residual menor. Então, em suma, a implementação do plano de respostas pode nos ajudar a fortalecer esses controles internos. E com isso, o risco residual pode ser reavaliado para um nível menor ou até mesmo um nível aceitável, que a gente nem precise mais se preocupar tanto com ele. Então, essa é a lógica, tá bom? Quando a gente implementa esse plano de respostas aqui, a gente pode utilizar de diferentes metodologias, diferentes ferramentas até. Aqui a gente traz na metodologia da UFSC de orientação para todos os setores o 5W2H, que é uma metodologia simples assim de detalhamento, mas a gente não precisa complexificar tanto nesse momento uma gestão de riscos, principalmente porque a gente está nesse estágio inicial assim de maturidade dessa gestão aqui na instituição. Então a gente começou com essa lógica do 5W2H. Obviamente, se tem algum setor que utiliza, sei lá, alguma ferramenta específica de gestão de projetos ou gestão de tarefas, um Trello da vida, alguma questão assim, poderia transportar essa lógica desse plano de resposta para alguma outra ferramenta de trabalho. Mas aqui a gente trouxe para tentar simplificar esse processo de construção para vocês e principalmente para deixar tudo ali no mesmo lugar, né? Na planilha da oficina a gente tem esse fluxo todo
contínuo, desde o mapa de risco até o controle e monitoramento lá nos indicadores, para vocês conseguirem ter entender essa evolução assim, da metodologia numa mesma linha de registro, e não tem lugares diferentes para consultar. Então, para elaborar o plano de respostas, nós temos ali a listagem dos eventos de risco. Nós temos o nosso exemplo, que a gente vem trabalhando aqui nas aulas, é o evento de risco de dificuldades de acolhimento a pessoas com deficiência. Então, a gente vai desenvolver um plano de respostas para esse evento de risco. Nesse nosso exemplo aqui, nós traçamos 4 planos de resposta. E vejam aqui, percebam que está tudo dentro da mesma célula. Isso aqui é uma forma, obviamente, de registro de informação, de padronização do registro da informação. Mas então vejam que a gente listou 4 planos de resposta possíveis para esse evento de risco. Um deles é adequar a acessibilidade da infraestrutura da universidade. O outro é ofertar bolsas para promoção da acessibilidade estudantil. Tem um terceiro plano de resposta, que é fornecer ferramentas de acesso aos conteúdos aos alunos com deficiência. E um quarto plano de resposta é incentivar a abertura de estágio aos alunos com deficiência. Então, esses foram 4 planos listados como possíveis para reduzir o impacto daquele evento de risco nas nossas atividades. Então, aqui nesse caso foram listados 4 planos de respostas. Quantos precisa listar? Também, da mesma forma lá que a nossa conversa sobre causas e consequências, não tem um número mágico, mas é sempre lembrando que é dentro do possível. Vocês têm recursos limitados, pessoas, servidores alocados nisso, a questão do intervalo de tempo que vai ser alocado para executar esses planos de resposta. Então, é agir com prudência aqui nessa listagem. Poderia se listar 10 planos possíveis, mas para um horizonte talvez de 10 anos, para evoluir bastante essa questão. Mas para esse recorte de plano que a gente está considerando, e aqui no plano de resposta, como tem essa revisão anual, é interessante que seja um recorte mais anual, porque é um processo incremental. No ano 1 se implementa tal plano de resposta, ou 2 planos de resposta. Conseguiu se implementar, no final do ano vai se fazer essa avaliação, ok, implementamos. Para o próximo ano, qual vai ser o próximo plano de resposta para fortalecer ainda mais os nossos controles? Então, é sempre nessa lógica, por isso que não é interessante listar tantos planos de resposta assim, porque não vai, no final das contas, pode não se ter braço para realizar todos eles naquele intervalo de tempo. Então, aqui para o nosso exemplo foram esses 4 citados. O quando. Essas ações aqui, tem algumas ações que vocês vão verificar que a implementação de alguma prática que vai virar uma recorrência e pode ser adicionada depois na lista de controle interno. Mas esse aqui a gente colocou o quando durante todo o ano, ficou um pouco genérico até. O exemplo poderia estar melhor detalhado. Por exemplo, se a gente quisesse colocar, detalhar o quando para cada um dos planos, aí colocaria item 1, adequar a acessibilidade da infraestrutura, vamos colocar até dezembro de 2023, por exemplo. Na UFSC já tem um plano de acessibilidade, se eu não me engano, acontecendo, eu não sei como é que ele está no momento. Mas, enfim, para detalhar melhor esse quando de cada um dos planos, o ideal seria ele quebrar item 1, item 2, item 3 e item 4. E colocar o prazo para cada um deles. O onde, aqui o onde é onde que aconteceria essa ação, né? Esses planos de resposta todos envolvem a universidade como um todo, então em todos os campi isso aconteceria. O porquê é uma justificativa, e essa justificativa normalmente pode ser geral, pode ser só o porquê que é importante desenvolver esses planos em relação àquele evento de risco. Ou, se vocês quiserem, também é possível elaborar
um porquê para cada um dos planos de resposta, e isso fortalece ainda mais essa construção desses planos. Então, se quebraria ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4 e se justificaria o porquê de cada um daqueles planos de resposta. O porquê, aqui que vem aquele ponto que a Laís tinha perguntado. Ela perguntou ali, não sei se o pessoal chegou depois e não pegou a discussão, ela perguntou se o gestor de risco pode ser mais de uma pessoa. E eu respondi que não, não pode. Na parte do gestor de riscos, é muito importante que seja uma pessoa só a responsável, que é aquela pessoa que tem a alçada suficiente para tanto monitorar quanto viabilizar ou buscar ações relacionadas àquele evento de risco. Então, o gestor de risco é apenas um que a gente coloca. Mas, quando a gente entra aqui nessa parte de plano de respostas, ele, o responsável pelo risco, sozinho, talvez não dê conta. Talvez ele precise se articular com outros setores para viabilizar esses planos de resposta. E aqui é o caso. Aqui, por exemplo, a gente tem a antiga SAAD, que agora é PROAF, né? Junto com a CEOMA, porque envolve a questão de adequação de infraestrutura, junto com o gabinete, junto com o CEPLAN, que vai envolver orçamento de alguma forma. Então, vejam que aqui, nesse momento, a gente pode alocar e designar outros setores da universidade para fazer essa articulação, para viabilizar o plano de resposta. Mas sempre quem tem a responsabilidade de puxar esse assunto, de articular com um, articular com outro, agendar reunião, enfim, de providenciar as ações, é o gestor de risco, ou a equipe desse gestor de risco ali do setor em questão. Ele vai articular com os demais, vai ter essa frente conjunta para viabilizar essas ações, mas em última instância ele continua sendo responsável. Então, os movimentos, as iniciativas dessas ações têm que ser dele nesse sentido. O como essa é uma coluna de detalhamento, assim, para quem utiliza a planilha como o único instrumento, a única fonte de dados, é aqui que a gente quebraria cada um dos itens em ações menores. Por exemplo, o item 1 ali, adequar a acessibilidade da infraestrutura, foi quebrado ali no 1.1 e 1.2. O 1.1 é levantar as necessidades de adaptação da infraestrutura. O 1.2 é planejar reformas de ambientes físicos para adaptação e acessibilidade. Poderia continuar ali 1.3, 1.4, tudo isso relacionado àquele plano 1 ali, da coluna o quê? O 2 é a mesma coisa. É um detalhamento um pouco melhor de como que vai ser feito esse plano. Então, o que é o título do plano, né? O rótulo que o plano ganha, e esse como se quebra em etapas menores para ter uma noção de que forma vai se encaminhar esse plano. E esse desdobramento pode ser melhor detalhado em algum outro instrumento que vocês utilizem já de apoio na gestão do setor de vocês, por exemplo. Mas se vocês querem convencionar a planilha como um único instrumento, seria uma forma de registrar aqui. E por fim, o custo é a questão de listar quanto que custaria aquele plano de ação específico. Alguns podem envolver um custo direto, alguns podem se tratar apenas da implementação, por exemplo, de alguma nova rotina ou algum novo processo. Então, eles não envolvem não envolvem novos custos, ou seja, além da nossa hora de trabalho, digamos assim, que já faz parte da nossa rotina administrativa, então não precisaria de um custo extra. Mas, por exemplo, se tiver o planejamento de alguma ação de capacitação específica sobre a questão de acessibilidade, a contratação dos palestrantes, esse tipo de coisa, são custos que podem ser mapeados e daí esse mapeamento entraria nesse local aqui. Se não, nesse primeiro momento de planejamento desse plano de resposta não for possível levantar esse custo,
pelo menos se prever ali qual é a rubrica, valor de contratação de palestrantes, alguma coisa nesse sentido, só para se ter uma ideia de que realmente vai ter algum tipo de custo extra a ser despendido pelo setor para a implementação desse plano de resposta. Tudo tranquilo? Então, de forma geral, essa é a lógica da construção do plano de respostas. Vocês vejam que nós temos ali, a gente pediu para vocês trabalharem com 5 eventos de risco, né? Então, a ideia hoje, para a oficina de hoje, é que vocês desenvolvam agora planos de resposta para evitar a exposição e a fragilidade diante daquele evento de risco. Deixa eu ver a dúvida da Mara aqui. Se houver apenas custo de hora de trabalho do servidor, não tem necessidade de ser indicado. É só se houver algum tipo de custo extra. Esse custo de hora de trabalho já faz parte da rotina administrativa, então não tem necessidade de ser indicado. Daí a gente recomenda que coloque não há custo extra relacionado. Só para realmente existe sempre um custo alocado, mas a gente não precisa mapear porque já está na estrutura instalada para executar aquele plano de respostas, né? Então, hoje a gente pede, a gente deu uma olhadinha ali nas planilhas. Na aula passada a gente já foi passando alguns feedbacks ali para vocês. A gente continua dando uma olhadinha ainda de vez em quando. E a Lígia está comentando aqui, vamos ver. As horas do profissional podem ser úteis para outras análises. Em que sentido que você diz? Dimensionamento de equipe alocada para essa gestão de riscos. Mas você está dizendo em uma questão de distribuição de tarefas, então, uma questão de gestão da unidade específica. Sim, isso poderia ser alocado, mas isso daí entra numa perspectiva mais de gestão do setor, né? E não necessariamente do plano de gestão de riscos. Mas se quiser mapear essa hora, isso não tem esse custo dessa hora, isso não tem problema nenhum. Mas se você, por exemplo, tem uma planilha de gestão de equipe, em que você atribui carga horária para desempenhar tal atividade e tal, essa carga horária precisa ser atribuída, e se você atribuiu isso, daí já fica mais fácil de fazer esse custo da hora do servidor também. Mas como aqui já é uma questão que seria somada às atribuições dele, então não precisaria colocar especificamente qual o custo extra, porque entraria com uma função a mais, o servidor não precisaria ganhar a mais por isso, é mais nesse sentido. Perfeito. Imagina. Então, tá. Para hoje, nossa conversa, nosso momento conversa da oficina era esse, para eu trazer para vocês realmente a lógica do plano de resposta, que é um planejamento imediato para tentar diminuir a nossa exposição àquele evento de risco. Cuidem quando vocês forem trabalhar ali no o que, cuidem para não trazer um objetivo. Esse aqui é um degrau mais operacional da gestão de riscos. Então, não venham, por exemplo, com um o que muito abrangente. Aprimorar os mecanismos de transparência, por exemplo. Isso seria mais um objetivo do que um plano de respostas. Aqui a gente já está numa esfera mais operacional da gestão de riscos. Então, são planos que vêm com algum verbo de ação. Implementar tal coisa, instituir a política tal, realizar tal palestra. Deixa eu pensar em outros exemplos aqui. Realizar o levantamento das necessidades de adequação de infraestrutura, como estava no nosso exemplo. Vejam que são questões mais pontuais e mais palpáveis. Então, para ter um o quê
bem palpável, detalhar um pouquinho mais ali no como e numa lógica de um intervalo de tempo para que isso seja cumprido, né? Então, cuidem para deixar bem. Vocês estão me escutando? Parece que deu uma travada aqui. Ah, tá, legal. Deu uma oscilada no sinal. Deixem eles bem objetivos e até foi bom pegar esse gancho, porque vocês viram que alguns dos comentários que a gente fez lá dos eventos de risco se outra pessoa lesse, tá faltando alguma partezinha aqui para entender exatamente qual é o recorte. Então, escrevam sempre pensando que uma outra pessoa que não participou dessa discussão vai ter que ler. A questão de gestão da informação, que a gente chama de gestão do conhecimento. Se uma outra pessoa acessar esse documento e ler aquele enunciado ou aquele rótulo que vocês criaram ali, ela vai entender tudo que ela precisa entender. Então, pensem sempre nisso quando vocês forem detalhar. E nesse plano de resposta, lembrem-se que tem esse caráter mais operacional de realmente viabilizar ações para aperfeiçoar de alguma forma os controles internos relacionados àquele evento de risco. A Mara comenta que o exercício dela só tem sim para 2 planos. Devo fazer mesmo assim para os 5? Não precisaria. Se você quiser, faz só para aqueles que deu o sim, que deu a necessidade de plano de resposta. Mas para os que, se você quiser exercitar um pouco mais, pode tentar pensar em plano de resposta para os que a resposta foi não também. Mas no sentido de tentar melhorar ainda mais os controles internos. Mas é uma questão de exercício, então pensem sempre nisso, assim, se colocar em prática para tentar tirar as dúvidas, essa é a lógica. Então agora eu vou liberar vocês para vocês voltarem ali para as planilhas, para fazer, para continuar a parte ali do mapa, para quem não terminou ainda, e para começar essa parte ali do plano de resposta. Então, a mesma lógica, 5 planos de resposta completos, do início ao fim, ou seja, das colunas 1 até a A. E eu vou enfatizar novamente, gente, é bem importante que vocês concluam esse bloco antes da gente ir para o próximo bloco da nossa oficina, que é o de controle e monitoramento, porque assim a gente consegue resolver dúvidas e deixar esse bloco resolvido para passar para a próxima etapa. Então, agora fiquem à vontade, acessem lá as planilhas das duplas de vocês e ao trabalho. Eu vou ficar por aqui, como sempre, como a gente tinha combinado. Eu fico aqui até as 4 para resolver as dúvidas de vocês. É só me chamar que a gente vai trabalhando junto. Vou acompanhar também ali na planilha enquanto vocês vão fazendo. Eventualmente já deixo algum comentário ou não ali nas células. E assim a gente vai indo. No finalzinho, antes da 5 minutinhos para as 4, a gente volta para fazer um fechamento aqui e nos despedirmos, ok? Combinado então. Qualquer coisa me chamem. Bom trabalho.